Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Muito bom dia, são 8h. As notícias na Rádio Observador, uma edição do jornalista Carlos Pedro. Começamos pela Primeira Liga. Benfica e Futebol Clube do Porto podem aproveitar já hoje o deslize de ontem do Sporting. Os Leões não farão além de um empate a 2 golos diante do Estrela da Amadora. E até estiveram a vencer por 2-0 com golos de Zalazar e Ioannidis, mas os últimos 20 minutos foram um pesadelo para a equipa de Rui Borges. Leandro Antonetti reduziu primeiro, Benito igualou depois, com muitas culpas para Rui Silva, e ao cabo dos primeiros 90 minutos oficiais da temporada, o primeiro escorregão, o técnico Rui Borges pede mais à equipa leonina. Acabámos por ser penalizados com 2 erros, claramente com 2 erros. Tivemos 70 minutos muito bons. Uma primeira parte onde dominámos o jogo, controlámos o jogo. Uma segunda parte onde entramos muito bem e até aos 70 minutos é certo que depois de mexer na equipa onde a gente queria mais do que rebosteja, dar frescura, porque estávamos a sentir que alguma malta estava a cair um bocadinho em termos físicos. Foi quando caímos também em termos coletivos, e isso não pode acontecer, não pode ser desculpa a quebra física, porque nós fisicamente estamos muito bem e demonstramos isso hoje aqui. Temos de ser muito mais equilibrados e muito mais competitivos. Tínhamos que dar muito mais e temos que dar muito mais. Estamos no Sporting e eles têm que dar muito mais, eles têm que perceber isso e que sirva mesmo de aviso para todos. Do outro lado, o sentimento era outro. Pepa, o técnico do Estrela, fala num jogo emotivo e destaca a confiança da equipa tricolor. Acima de tudo, é potenciar ao máximo quem temos e não estar à espera de quem chegue, mas sim trabalhar com tudo, com os que temos, que deram hoje uma resposta fantástica, um pouco à imagem daquilo que fazem todos os dias. Depois, às vezes, somos mais felizes ou menos felizes. Hoje fomos na primeira parte ali uma situação, outra na segunda. Senti que até podíamos ter virado o jogo, mas acabou por ser um jogo muito emotivo e bem disputado. Obrigado, Pepa. As análises de Rui Borges e também de Pepa, os treinadores de Sporting e Estrela da Amadora. Um ponto para cada lado ao cabo desta primeira jornada. O Sporting na próxima ronda defronta o Vitória, já o Estrela mete forças com o Alverca. Azar para uns, sorte para outros. O Futebol Clube do Porto começa esta tarde a defender o título de campeão e Farioli não pode contar com 2 jogadores na recepção ao Alverca. Pietruszewski e Alberto Costa estão de fora por lesão. Ainda assim, por outro lado, o central Bednarek recuperou da lesão que o afastou da Supertaça. Vai a jogo esta tarde no Estádio do Dragão. Farioli falou ainda de mercado de transferências ontem na conferência de imprensa para deixar a garantia de que Rodrigo Mora não quer sair do clube. I had only one player that came to me Tive apenas um jogador que veio ter comigo, questionando-me sobre a possibilidade de sair. Digamos que um falou diretamente comigo, o outro sei que também manifestou esse interesse. Nenhum dos envolvidos é Rodrigo Mora. Já do lado da equipa ribatejana, Sérgio Ferreira, o técnico que no ano passado foi campeão de juniores com os azuis e brancos, diz que o Alverca tem tudo o que precisa para ser competitivo esta tarde. Logicamente que não estamos no nosso melhor ou num ponto perfeito, mas a verdade é que já temos as armas suficientes e temos a competência suficiente para ser competitivos e é esse o nosso ponto de partida para este jogo e para todos. Ou seja, antes de vencermos temos que competir, é importante jogar cada segundo, cada bola, cada duelo, cada passe, cada remate. As antevisões de Sérgio Ferreira e Francesco Farioli na antecâmara deste Futebol Clube do Porto Alverca é para ouvir aqui na Rádio Observador a partir das 6 da tarde. E logo a seguir há a Benfica Académico de Viseu. As Águias fazem o 4º jogo oficial da época, mas Carlos, este é diferente até porque vai ser à porta fechada. Uma questão que mereceu os comentários de Marco Silva na antevisão desta partida perante o recém-promovido Académico. O técnico do Benfica abordou o castigo para deixar críticas. Retirar 65 mil pessoas ou 60 mil pessoas de um estádio de futebol, se achamos que é assim que vamos resolver problemas, estamos completamente enganados. Acho que temos muitos bons exemplos pela Europa de como contrariar algumas coisas que não são boas, e se não são boas há que atuar diretamente e não é interditando ou não permitindo que os adeptos sejam no estádio e que um jogo seja à porta fechada que vai resolver o que quer que seja. Simplesmente, e eu não entendo, retiraram isso não só ao Benfica, ao próprio Académico, ao próprio espetáculo, é ir por caminhos que na minha opinião não vão resolver nada.
O técnico do Benfica, que anunciou ontem a lista de capitães para esta nova temporada. É uma lista liderada por Orsnes, seguido de Tomás Araújo, Samuel Soares, Langlais e ainda Leandro Barreiro. Ora, de Viseu vem um conjunto que regressa à elite das elites do futebol português 37 anos depois, vem com vontade de fazer história. Bruno Pinheiro, o técnico, admite que a ausência de público no Estádio da Luz pode jogar a favor da equipa de Viseu. Acho que, de facto, a multidão galvaniza os jogadores. Esperemos que a sua ausência possa equilibrar um bocadinho mais as contas entre as duas equipas. E teremos certamente um jogo diferente para apresentar do adversário de ontem que o Benfica teve, e esperemos que essas diferenças possam criar mais problemas ao Benfica do que os adversários têm causado até agora. O Benfica Académico de Viseu não terá adeptos no estádio, mas o clube encarnado já anunciou o alargamento da fan zone no exterior do recinto para quem quiser fazer-se ouvir no apoio aos jogadores do Benfica. Pode ouvir também o jogo aqui na Rádio Observador a partir das 8h30. À mesma hora iniciam-se outros dois jogos, o Gil Vicente Rio Ave e o Moreirense Sporting de Braga. E vamos à atualidade internacional. Irão e Omã estão perto de um acordo para criar uma nova rota de navegação no Estreito de Hormuz. Ainda assim, Teherão ressalva que isso não significa a reabertura total do Estreito. Para isso, avisam os iranianos, os Estados Unidos vão ter de corrigir o próprio comportamento na região. Beatriz Félix, o Irão, fez ontem 6 exigências aos norte-americanos para libertar a navegação em Hormuz. Teherão endurece o discurso e transforma antigas exigências em condições para a reabertura do Estreito. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional avisa que Hormuz só será reaberto quando e se os Estados Unidos mudarem de comportamento. Os iranianos querem garantias de que os Estados Unidos não vão voltar a ameaçar o Irão, nem mesmo os aliados, e exigem o fim da guerra e a retirada das forças militares norte-americanas da região. Querem também o levantamento do bloqueio naval aos portos iranianos e das sanções, bem como a libertação dos ativos iranianos congelados e uma compensação integral pelos danos provocados pela guerra. O alto responsável de segurança iraniano garante ainda que o Irão nunca vai ceder, nem a nível militar, nem em negociações. Esta é uma posição que pode complicar as conversações numa altura em que falta pouco mais de uma semana para que termine o prazo de 60 dias do memorando de acordo para se chegar a um acordo definitivo para o Estreito de Hormuz. Beatriz Félix, com as condições exigidas pelo Irão aos Estados Unidos para a reabertura do Estreito de Hormuz. Em entrevista à Fox News, o vice-presidente norte-americano garante que o Irão não pretende cobrar taxas pela passagem no Estreito, mas J.D. Vance admite mesmo desconfianças em relação a Teherão. A nossa expectativa é de que a quantidade de petróleo e gás que sai do Golfo seja a mesma que se verificava antes do início do conflito. Foi isso que os iranianos nos disseram que pretendem fazer. É também isso que toda a coligação do Golfo quer fazer. Mas, como sabem, não confiamos apenas, verificamos. Na verdade, não nos baseamos nas palavras das pessoas, mas sim em ações. É claro que há algumas pessoas dentro do regime iraniano que falam em impor portagens. Os iranianos disseram-nos que não têm planos para impor taxas no Estreito de Hormuz, mas, mais uma vez, vamos esperar para ver quais serão de facto as ações que vão tomar. J.D. Vance, na Fox News, diz ainda que os Estados Unidos destruíram o programa nuclear do Irão. Sobre Hormuz, aproveitamos também para falar de combustíveis. A Ministra do Ambiente diz que a entidade reguladora dos serviços energéticos ainda não justificou o porquê dos combustíveis demorarem mais a descer do que a subir. O prazo termina na próxima semana, a altura em que se espera uma descida considerável entre os 10 e 12 cêntimos no preço da gasolina e do gasóleo. A Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, garante que se os portugueses não ficarem satisfeitos com a resposta da ERSE, o Governo pode intervir. É muito importante as pessoas perceberem, porque se não ficarmos contentes com essa resposta, o Governo, o Estado, tem meios para poder intervir nos preços. A Ministra do Ambiente e da Energia, na tarde de ontem, em Faro, Maria da Graça Carvalho, anunciou ainda que o Algarve vai ter uma nova unidade de valorização energética de resíduos. E está um incêndio ativo no norte do país, é na freguesia de Parambos, distrito de Bragança. Por esta altura estão no local cerca de 70 bombeiros e 2 dezenas de viaturas. Sim, o incêndio deflagrou na tarde de ontem em Linhares. Entrou, entretanto, em fase de resolução durante a madrugada, mas em curso continua o incêndio numa zona de difícil acesso em Parambos. O alerta para as chamas nesta freguesia foi dado pouco antes das 7 da tarde, de acordo com o site da Proteção Civil. A Rádio Observador, fonte do Comando
Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro adiantava nas últimas horas que o combate às chamas está a decorrer de forma favorável devido a uma diminuição do vento. Falamos ainda da lei do retorno neste jornal. José Luís Carneiro está de acordo com a posição do Presidente da República, que enviou o diploma para o Tribunal Constitucional. António José Seguro admitiu ter reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal em território português, mas também quanto às normas relativas aos menores de idade. O secretário-geral socialista elogia a decisão do Presidente. Eu queria concentrar a minha mensagem nestes temas que acabei de referir. Este tema está muito bem decidido e sobre o qual não me quero pronunciar. Mas tem dúvidas também sobre ele, tal como o Sr. Presidente tem? Não, eu estou de acordo com a decisão que o Sr. Presidente da República tomou. Um tema bem decidido, a posição de José Luís Carneiro, que se escusou a entrar em grandes comentários sobre a lei do retorno. Já o Presidente da República insiste na necessidade de combater a imigração ilegal em Portugal e de respeitar a dignidade das pessoas. O chefe de Estado recusou, ainda assim, comentar a decisão de remeter o decreto para o Tribunal Constitucional. António José Seguro diz que as razões de ter pedido a fiscalização preventiva do diploma já estão explicadas. As razões estão todas explicadas na fundamentação que enviei. Nós, como sabe, eu sou contra a imigração clandestina. É preciso combater ferozmente a imigração ilegal, precisamos de regular a nossa imigração e precisamos defender as nossas fronteiras. E nada disto é incompatível com tratarmos com dignidade as pessoas, designadamente menores e crianças. As explicações do Presidente da República no final da visita às festas do povo de Campo Maior ontem. Fechamos assim este Jornal das 8. A informação regressa à Rádio Observador às 8h30 com o Carlos Pedro. Até já. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.